Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Anjos, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Mensagem 122. Em qualquer circunstância, mantém-te tu mesmo. Não te apresentes superior ao que és, nem te subestimes a ponto de parecer o que não sejas. Anelando por uma posição melhor, empenha-te para lográ-la. Descobrindo imperfeições, luta por te aprimorares. Mente, todo aquele que exibe dotes que não possui, quanto o indivíduo que os esconde e os nega. Ser autêntico é forma de adquirir dignidade. A ascensão é lenta para todos. Quem hoje triunfa começou a batalha antes. Quem está combatendo logrará a vitória depois. Não te constranjas por seres um espírito em provação. Os amigos de hoje atravessaram oportunamente o caminho por onde agora seguem os teus pés. Mestre Jesus, obrigado pela companhia de sempre. Gratidão aos nossos mentores desta casa, que estão aqui nos envolvendo, e que nós possamos nesta noite adquirir um pouco mais de conhecimento, para que nós possamos assim seguirmos adiante mais confiantes, com a certeza de que estamos todos amparados, que estamos todos no caminho para nos melhorarmos a cada dia. Pedimos a permissão para iniciarmos o trabalho desta noite e a companhia dos mentores desta casa. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Boa noite a todos. É um prazer estarmos reunidos mais uma vez para estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, todos nós juntos, né? Vamos falar hoje sobre o Evangelho, né? O Espiritismo, um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E aí nós colocamos a figura, né, dessas pessoas relevantes no assunto de hoje. Então é ali Sócrates, Platão e Kardec. Tem alguém pela primeira vez? Então, ok. Então, ao longo da nossa conversa, né, fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem, as colaborações que desejarem, tá bom? O importante é que a gente não saia desse encontro com dúvidas, ou sem entender algum conceito, tá bom? Senão a gente perde a oportunidade. Então vamos lá, por que eu coloquei essas figuras aí? Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é a visão da doutrina espírita a respeito de vários assuntos. E lá no Evangelho do Espiritismo nós vamos encontrar esse capítulo que vai trazer ali os precursores, é até assim tratado, né? Precursores do Espiritismo, né? Essa doutrina de Sócrates e Platão. Como é que pode ser precursor da doutrina espírita se a doutrina espírita não existia antes de Kardec? Como é que pode? Porque os conceitos já eram trazidos, já eram debatidos, já eram divulgados. Então você vê, na época de Sócrates e Platão, quase 500 anos antes de Cristo, já traziam os fundamentos que lá no advento do Consolador, após Jesus, nós iríamos então rever esses conceitos de forma mais ampla, mais abrangente, mais clara. Então a gente vai ver muita semelhança, assim, não, isso aqui não é Sócrates, isso aqui é da doutrina espírita. Tal a intimidade, né, do assunto que Sócrates trazia, Platão foi seu discípulo, depois Platão deu prosseguimento. Lembrando que Sócrates também, como Jesus, não escreveu nada de próprio punho, quem registrou foi Platão. Então a importância dessas figuras, né, para o advento do Consolador, nem do Espiritismo especificamente, mas do Consolador prometido por Jesus. Então vamos adiante. Então vamos lá, primeiro, doutrina. O que é uma doutrina?
de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Isto é uma doutrina. Então, toda vez que nós estivermos diante de um conteúdo cujo o seu bojo seja coerente com as ideias aplicadas, que estão sendo transmitidas e ensinadas, nós estamos diante de uma doutrina. Então, quando lá no Evangelho fala doutrina de Sócrates e Platão, é porque seus pensamentos eram coerentes com as ideias fundamentais que eram transmitidas e ensinadas. Tudo bem? Muito bem. Então, está ali só para a gente ter uma ideia de tempo, né? Quando viveu Sócrates, quando viveu Platão e quando viveu Kardec, né? E as respectivas idades dos companheiros. Só título de curiosidade. Então, temos ali as doutrinas, né? A doutrina de Sócrates e Platão, e depois Kardec vem nos trazer a doutrina espírita, que foi também o quê? Essa coletânea, né, de informações que Kardec brilhantemente colocou de forma didática, coerente, né, na construção desse entendimento. Por isso que a doutrina espírita, ela não deve ser lida, nem lida, não deve ser estudada pegando pontos aleatórios. Ela tem que ser estudada desde o primeiro livro até o último, na sua forma sequenciada, porque é ali que está a construção do entendimento. Eu, particularmente, não sou a favor de estudos apostilados que pegam as informações das várias obras, né, salteadas sobre um determinado tema. Não acho que seja produtivo no que diz respeito ao entendimento da doutrina. Eu posso até entender sobre aquele ponto específico, mas a doutrina como um todo, ela também fica fragmentada, né? Essa é a minha opinião. Então, tem gente que gosta de estudar dessa maneira, e outros seguem o estudo sequenciado das obras, que é como nós adotamos em nossa casa. Então vamos em frente. Então lá nós vamos ver aqui 20 e poucos pontos, né, que formam a doutrina de Sócrates e Platão. Então diz lá, primeira delas, né? O homem é uma alma encarnada. Palavras de Sócrates. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem, do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Se nós não tivéssemos aqui escrito ali que era a doutrina de Sócrates e Platão, a gente ia jurar de pé junto que isso aqui é uma fala de Kardec, né, ou da doutrina. Então vejam que, muito antes de Jesus, esses conceitos já estavam circulando, né, entre nós. Vamos adiante. Gente, se tiver alguma dúvida aí, só perguntar, tá? A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Por que a alma se transvia e se perturba quando se serve do corpo? Por quê? Porque a maioria das vezes deficiências são questões materiais. Porque ela fica presa. Não é porque fica preso. É porque algumas experiências nós só vamos viver quando encarnarmos. Não é isso? Por isso que ele se perturba quando se serve do corpo. Quando a gente se serve do corpo, significa que nós estamos encarnados. Porque se eu não me sirvo do corpo, eu estou desencarnado. Então, quando eu venho e encarno, eu vou viver experiências que normalmente no plano espiritual eu não tenho como viver. São as necessidades. As experiências. Né? Eu, por exemplo, posso não ter chance de conviver com uma SIDA. Porque no plano espiritual estamos em planos diferentes.
mas eu preciso conviver com ela em algum momento. Então vamos lá, reencarna. E aí nós temos algum tipo de animosidade ou de afinidade. Por isso que muitas das vezes ele se transvia ou se perturba. Porque diante daquela experiência, eu vou de alguma maneira me influenciar ou influenciar outros a respeito daquele momento que eu estou vivendo. Beleza? Aí continua. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. Então, quando é que a gente se contempla na própria essência? Desencarnando. Eu me afasto da influência física e agora sou eu diante da minha realidade, boa ou mal. É a minha realidade, é a minha essência. Tá? O que ele diz lá? Dirige-se, não está, ele dirige-se para o que é puro, eterno e imortal, que é a nossa condição espiritual. Nós estamos caminhando para esse objetivo, né? Comum. E sendo ela dessa natureza, de natureza espiritual, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Então vou ficar eternamente na espiritualidade. Eu posso? Não posso. Porque eu tenho que encarnar para viver as experiências para que eu possa me aprimorar. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Então, veja bem, quando nós estamos no processo evolutivo, nós já gozamos dessa união, né, imutável do estado de autoperfeição? Não. Mas vamos caminhar para isso. Aí volta de novo. Mas à época de Sócrates, ele achava, na sua proposta filosófica, que o espírito, longe do mundo físico, por estar numa natureza semelhante, que é a natureza espiritual, ele estaria já naturalmente vivendo essas maravilhas. Tudo bem? Mas Kardec então vem e não é bem assim não, tem muita coisa que é fundamento sim, mas não é isso. Não é porque eu morri e vou virar anjo, eu também não morri porque eu vou virar diabinho. Não, eu sou quem eu sou, nas respectivas experiências, e vou colher as consequências das coisas que eu fiz. Mas só pelo fato de eu ir para o mundo espiritual não significa que eu já estou gozando das maravilhas dessa condição. Tudo bem? Enquanto estivermos no nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Então significa dizer o seguinte: enquanto eu necessito encarnar, quando é que eu vou deixar de necessitar de encarnar? Quando eu chegar à condição de puro. Enquanto eu não for um espírito puro, eu tenho necessidade de encarnar. Quando eu alcançar a condição de puro, eu não tenho mais necessidade, mas eu vou reencarnar então por missão. Beleza? Muda a condição. Eu não tenho mais nada a rever, a expiar, a provar. Mas agora eu vou encarnar por missão. Quero ajudar os meus irmãos. Eu vou lá. Eu não estou devendo nada, mas eu quero ir lá ajudar. Quero fazer minha parte, como Jesus fez. Ok? Entendemos isso? Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele impossível se nos torna ser ajuizados, sequer por um instante. Ora, gente, é o corpo que faz tudo isso com a gente? Sim ou não? Não, o corpo não faz nada. Ele é apenas uma vestimenta. Quem é assim sou eu. Então, meu estado evolutivo é que me diz: olha, eu ainda tenho tudo isso aqui para me livrar, para transformar.
Por isso que eu tenho todos esses problemas. Não é o corpo. Okay? O corpo não vai me impor absolutamente nada. A única coisa que o corpo pode me impor é uma limitação. Limitação mecânica. Então, temos irmãos aí, por exemplo, com limitações cognitivas. Quem impõe isso é o corpo. Necessidade de locomoção, quem impõe isso é o corpo. Mas da personalidade, o corpo nunca vai impor absolutamente nada. Se ele demonstra a personalidade ABC, é porque o espírito é assim. Está desse ponto ainda por melhorar. Mas se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Uma dedução correta. Por quê? Se ele lá tinha, à época, o entendimento de que essa verdade, essa pureza, só existia no mundo espiritual, ou fora do corpo, como chamava de mundo espiritual, né? Mas chamava de fora do corpo, né? Sem a influência do corpo. Então ele faz exatamente essa pergunta. Ou eu nunca vou conhecer a verdade, ou eu só vou conhecer essa verdade quando o limite, a limitação do corpo não me impedir mais. Beleza? Esse é o raciocínio. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então libertos da loucura do corpo, conversaremos então lícito terá-lo com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão por que os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura de modo nenhum temível. Por quê? Na época de Sócrates, ele achava que em se livrando da influência física do corpo, ele estaria então diante de outros homens, né, capazes de compartilhar com ele dessas verdades já alcançadas. Então, para Sócrates, a morte não era nenhum temor, porque ele dizia: vou me livrar dessa limitação que o corpo me impõe e vou estar então na oportunidade de conhecer as verdades que ele julgava encontrá-las após a morte. A alma impura nesse estado se encontra oprimida e se vê de modo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa de forma material, que faz que a vista humana possa perceber. Então ele está dizendo aqui o seguinte, da questão das aparições, a comprovação de que a vida continuava após a morte, porque já a época de Sócrates tinha esses fenômenos. Então ele julgava lá, bom, se ele está aparecendo aqui ainda, é porque esse caboclo aqui ainda não está perfeito, né? Então ele está aqui rodando para alguma coisa, não deveria estar. Então esse conceito até hoje a gente arrasta por aí. Mas Kardec então vem e vai nos falar exatamente sobre a questão dos nossos impedimentos, das nossas dificuldades de nos livrarmos das questões materiais, dos relacionamentos que estabelecemos e que a gente já fala assim, a pessoa está presa, o espírito está preso, ou então é uma alma penada, né? É uma assombração, é o mesmo conceito, né, que Sócrates trazia aqui. Qual é o fundamento comum? Segundo Sócrates, segundo os conceitos de hoje, são espíritos que ainda apegados a questões materiais e de relacionamentos deixados de vidas anteriores, eles acabam se prendendo, entre aspas, porque o espírito não tem essa prisão, né? Se prendendo àquelas situações e vão ali insistir na convivência e muitas vezes podem ser percebidos, né? por exemplo, médicos que possam ver, né? Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo apenas a primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar
até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam ao corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. Então, de novo, ele está falando aqui da possibilidade da reencarnação, da vida, da volta à vida física, e que, uma coisa muito importante, a gente, no nosso processo de evolução, não dá saltos. Então, não é o fato de, hoje morri, tá bom, vou lá para a espiritualidade, agora eu revi tudo que eu tinha de problema, de mania, deixei para lá, quando eu reencarnar, eu sou uma pessoa completamente diferente. Não. Não fala aqui, ó. Coisas, costumes que nós vivemos na primeira vida, ou seja, nas vidas anteriores, podem constituir ainda das nossas predileções em novas reencarnações. Por isso que a gente encontra, principalmente em crianças, né? A gente encontra ali inclinações que ela ainda não viveu nessa vida, mas que já demonstra ter. De onde que veio? Deus foi lá e disse, não, isso aqui eu quero que seja desse jeito, eu quero que seja daquele outro. Não. Esse é fruto natural do quê? Das nossas escolhas. Então, se eu ainda sou apegado a determinadas práticas e não me converti, não mudei, não me transformei em relação àquilo, quando eu reencarnar, aquilo ainda faz parte da minha personalidade, sim ou não? Sim. Então, há grande chance de eu demonstrar uma nova existência. Beleza? Isso já é o pensamento lá de Sócrates também. Após a nossa morte, o gênio, que ele chamava de espíritos, né? Que era daimon ou demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades, né? Para serem julgados. Então vamos lá, algumas palavrinhas aqui interessantes. Na época de Sócrates, na Grécia, eles chamavam de gênios. Pela descrição, o que ele parece ser? Vamos ver. Gênios que foram designados durante a vida, levam-nos a um lugar onde se reúnem todos que têm de ser conduzidos ao Hades, para serem julgados. Cada um de nós não tem um gênio que foi designado a nos seguir na vida? Eu não sou anjo da guarda, mentor espiritual, né? Só que a época era chamado de gênio, ou de daimon, ou demônio. Só que de lá para cá, esse termo foi usado de forma pejorativa. Então, quando a gente ouve falar, o demônio, já considerando que esse seria aqueles espíritos, né, maléficos. Mas a palavra original não quer dizer isso. Tudo bem? As almas, depois de haverem estado no Hades, o Hades seria o nosso umbral, né, considerado umbral, lugar de purgação, ou purgatório. O tempo necessário são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então, ele chamava lá de Hades, né? Nós, na doutrina espírita, chamamos o quê? De erraticidade. O que é a erraticidade? É a necessidade que todo espírito tem, que ainda precisa reencarnar. Então, no intervalo entre as reencarnações, nós estamos, então, nesse estado de erraticidade. Então, a erraticidade não é espírito errante, não é o espírito que está errando, não é nada disso. É esse intervalo entre as reencarnações, onde todos os espíritos que têm necessidade de reencarnar estão aguardando o quê? O retorno à vida física. Beleza? Entendemos isso? Então vejam como os conceitos, à época de Sócrates, já eram bem próximos, bem afinados com aquilo que a doutrina espírita iria trazer mais adiante. Então, onde os espíritos trouxeram isso? Muitos espíritos que se comunicaram, né, no período em que Kardec começou a investigar, a pesquisar todos os fenômenos, poderiam ter sido contemporâneos dessa época, pensadores dessa época, sem problema nenhum. Então,
missionários não precisam passar pela cidade. Não, aí temos que cuidar da palavra, né? O missionário. Que missionário é esse que você está falando? Que já é um espírito puro. Ah, o espírito puro. Claro que não, porque... Apesar de ele encarnar. Claro que não, porque o espírito não retrograda, certo? Então ele nunca vai perder uma qualidade que já adquiriu. Então, para chegar à condição de puro, ele não pode ter nenhuma mazela a ser corrigida ainda, senão ele não é puro. Se ele entrou na condição de puro, com certeza ele pode reencarnar. Reencarnar não, porque o espírito puro não reencarna, ele encarna. Ele encarna agora com missão e sai dela. Oi? Na acertatividade. Não entendi. Na acertatividade, já que na erradicidade ele ainda pode estar errando, não que tenha nada a ver com ele, ele vai para a acertatividade. Ah, vai acertar sempre. Acertatividade é uma palavra nova. Então, ele, como ele não vai errar, ok? Então ele vai encarnar, vai fazer tudo o que tem que fazer, a missão que ele foi executar, ele vai executar, e ele volta para a missão que ele estava, de fato, sem passar por nenhum tormento. Porque, primeiro, ele não vai errar, se ele não vai errar, ele tem que se atormentar. Então ele vai direto, vai retornando à condição inicial, né? Então lá, os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constitui o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios, seriam os espíritos, os gênios, que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Então veja bem, alguns conceitos ali que Kardec, então, por meio dos espíritos, esclareceu, mas que à época, então, tinha ali uma visão. Primeiro, os gregos acreditavam num Deus único? Não. Então, por isso ele cita ali os deuses. Os deuses da época dos gregos se relacionavam com os homens. Tanto que existiam semideuses, que eram o quê? Os filhos do relacionamento dos deuses com os homens. Então essa era uma cultura dos gregos. Por isso que quando Sócrates traz, ele pega essa influência cultural, beleza? E com os espíritos eles vieram então corrigir alguns pontos que foram distorcidos, né? Então ele diz ali claramente, os espíritos, vamos trocar as palavrinhas, ó, em vez de demônio. Os espíritos ocupam o espaço que separa o céu da terra. Certo ou errado? Certo. Constitui o laço que une o grande todo a si mesmo, ou seja, esse laço que nos une com a divindade. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. Isso é verdade. Deus fala direto conosco? Não. Os espíritos que, por autorização da divindade, podem de alguma maneira intervir, nos influenciar e tudo mais. É por intermédio dos espíritos que Deus entra em contato e se entretém, ou seja, na verdade se entretém seria uma diversão, Deus não se diverte conosco, mas Ele nos acompanha, né? A lei, Deus é a lei de Deus está no universo. Quando se fala assim, não tem uma folha que caia sem autorização de Deus, é porque está na lei. Deus não tem que ficar olhando cada coisa que a gente faz a cada minuto, não. Ele estabeleceu a lei. A lei sendo cumprida, ele está ciente de tudo que acontece. Né? Tudo bem? Podemos seguir? E outra, né? Que essa influência ela pode acontecer em vigília, ou seja, estando acordados, ou no sono, quando nos emancipamos e entramos em contato mais íntimo com a espiritualidade. E aí vamos lá, a palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada ao pé da letra, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos, em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Está aí. Então, mas aí
ao longo do tempo, né, utilizando mal a palavra, e acabou recebendo essa chancela. A preocupação constante do filósofo, né, tal como compreendia Sócrates e Platão, é a de tomar maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Não é melhor a gente ter a visão da eternidade do que essa vida só? Né? Isso é difícil quando a gente não tem a certeza da vida espiritual, da vida futura. Quando a gente não crê na vida futura, esse tipo de posicionamento é muito complicado. Porque o que eu vivo, o que eu acredito é que eu vivo. Eu não sei o que vem para lá depois da morte. Muita gente acha que morreu, acabou, não tem nada. Vai viver de um jeito. Quando nós cremos efetivamente na vida futura, o nosso posicionamento diante da vida e das coisas e das pessoas é outro. Porque eu sei que eu vou ter outras oportunidades. É que aquilo que eu fizer hoje vai refletir na minha vida futura. Opa! Então, peraí, então deixa eu me organizar melhor, né? Já me preparar e facilitar alguma coisa para a minha vida futura. Então, isso faz toda a diferença. Se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo decompõe-se, volta à matéria. Bem lógico, né? Se eles acreditavam que a alma é aquilo que sobrevivia após a morte do corpo e é uma coisa imaterial, o lugar para onde ele vai também tem que ser imaterial, entre aspas, porque a gente sabe, os espíritos nos disseram, que os fluidos são tão materiais para os espíritos quanto a mesa e a matéria é para nós, tá bem? Mas a época já tinha essa reflexão. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamento, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Perfeito, doutrina pura aqui, na doutrina espírita, né? Ou seja, a escala espírita. Então, aqueles espíritos que ainda estão materializados, que eles chamam de maculados, né? Que ainda tem coisas a aprender, a se depurar, faz parte de um grupo. Aqueles que já alcançaram essa condição sublime, faz parte de outro grupo. Mas todos vão chegar lá. É um processo, né? Não é uma coisa definitiva, fatalista. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se viveriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Então, se não tem vida futura, o que eu fizer aqui na hora que acabar, acabou. Não tem problema sofrer nada com isso. Então, vou me dar bem. Ele Gerson, né? Ele vai se me dar bem. Agora, quando a gente sabe, descobre e acredita que não é assim, então a minha vida futura vai ser a consequência do que eu fizer hoje. E hoje eu vivo a consequência do que eu fiz ontem. Existe um encadeamento nisso. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Então ele está dizendo aquilo. Quais são os valores, quais são os tesouros que nós estamos guardando? Nós estamos acumulando os valores materiais ou os valores espirituais? Se são os valores espirituais, nós levaremos conosco. Se forem valores materiais, será um tormento que nós vamos viver por um certo tempo. Então são algemas que nós criamos. São dificuldades que nós criamos. Depois vai dizer que Deus está me castigando. Deus não está castigando. Você está apenas colhendo o que você plantou. É isso. Vou plantar isso. Tem que colher isso. Não posso querer plantar capim e querer colher pera. Não dá. Planta pera, pô. Você vai colher pera. Então, tudo
tudo está dentro da lei de justiça e de amor de Deus. Isso é justiça. Senão seria injusto. Eu venho aqui, não me preocupo com nada, não faço nada, não quero melhorar, só quero me dar bem, vou usar tudo que o mundo tem que me dar. Quando eu vou para o mundo espiritual, estou tranquilo. Não pode ser assim. Então tudo tem que seguir a lei de justiça. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se ao mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Então veja bem, olha que ele falou de coisas da personalidade. Ele não falou que fez a tatuagem vai estar lá com ele. Ele quebrou o braço, vai estar com o braço quebrado lá. Não, ele falou da personalidade. Isso é uma verdade. Tudo que tem a ver com o caráter, as afeições, sentimentos, tá bom? E as marcas que lhe deixaram todos os atos da sua vida. Então os nossos atos nos deixam sim marcas. Marcas aonde? No nosso psiquismo. E é isso que nós levamos para o mundo espiritual. É por isso que nós ficamos no mundo espiritual, o quê? Remoendo, sofrendo, padecendo, né? Daquilo que nós fizemos. Não das questões físicas, mas das questões morais. É isso que nós levamos. E é objeto das nossas torturas. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês Cálicles, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homem de bem. Tá aí. Nós não temos que enganar ninguém, porque nós não vamos enganar nossa consciência. Então, sejamos aquilo que somos e procuremos ser uma pessoa melhor a cada dia. É para isso que nós viemos aqui. Então, não tem que parecer ser bom, eu tenho que ser bom. Eu não sou bom, ok, mas eu vou me esforçar para ser. É isso. Todos nós temos as nossas mazelas, ninguém vai ser daqui espírito puro da noite para o dia. Não vai. Por mais que queira, não vai. Mas então o que eu posso fazer? Aonde eu posso melhorar? Aqui, eu vou melhorar aqui. Escolhe uma coisa. Se a gente não se conhece, não adianta querer cavucar, você não se conhece. Como é que você vai melhorar uma coisa que você não se conhece? Você tem que se descobrir. Quais são meus potenciais do bem? Esse daqui, vamos botar assim. O que eu já não quero mais, ou reconheço que tem, mas não quero mais? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Escolhe um. Vou trabalhar isso aqui, vou deixar de ser isso aqui. Vou deixar de ser fofoqueiro, vou deixar de ser avarento, vou deixar de ser egoísta. Vou trabalhar isso, escolhe um e vai em frente, né? De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos se têm de unir, que felicidade e de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos, dos que se julgam tais e não são. Mas é tempo de nos separarmos. Eu para morrer, vós para viver. Então veja bem, Sócrates fala uma coisa aqui muito importante, que às vezes a gente não entende. Morri, vou encontrar com todo mundo que viveu comigo. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Por quê? Todos
nós, quando voltamos ao mundo espiritual, estamos na mesma condição? Não estamos. Então, essa condição variada na nossa situação espiritual pode nos permitir estar ou não convivendo no mundo espiritual. Exemplo, o André Luiz e a mãe dele conviveram diretamente no mundo espiritual? Não. Todo o tempo que o André Luiz estava lá, né, na situação lá de sofrimento, lá, a mãe dele visitava ele, mas ele não percebia a mãe dele. Por quê? Estava em condição espiritual completamente diferente, vibratória completamente diferente, não ia conseguir perceber. E isso, se é com ele, é com todos nós, porque a lei é uma só. Ah, mas eu gostaria tanto, tá bom, eu gostaria, faça por onde. Faça por onde, para que você possa merecer esse encontro e essa convivência. O encontro pode até se dar, como aconteceu com o André Luiz. Depois que ele mudou bastante da situação dele, a mãe dele foi lá visitá-lo, eles se reconheceram, se viram, conversaram, mas permaneceu junto com ele? Não. Agora eu tenho que ir. Você não pode. Ah, e meu pai? Seu pai está num lugar que não dá também não. Situações diferentes, mesmo convivendo na mesma existência. Nunca se deve retribuir com outra uma injúria, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que lhes haja causado. Opa, isso aí a gente já ouviu no Evangelho, né? Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que se voltarem uns aos outros, mútuo desprezo. Também isso aí, natural. Por quê? Porque ainda não somos indulgentes, porque não somos fraternos, porque não aprendemos a perdoar, uma opção de coisa, leva a esse tipo de coisa aqui. Ou seja, vamos ter que voltar ainda a muitas existências, convivendo para que a gente possa superar as nossas dificuldades. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz, qualificá-la de má quando dela provenha mal, de boa quando dê origem ao bem. Máxima também do Evangelho. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem aos que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Então, de novo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Por exemplo, Sócrates já falava lá. Ah, mas a riqueza é a certeza de punição? Não. O problema é o uso. Como, de novo, a primeira pergunta lá, como quando se está no corpo a gente se corrompe, a gente, né, se embaralha? Por causa disso. Por que a riqueza é uma prova mais difícil? Porque ela nos permite viver as delícias do mundo. É por isso. Ah, mas quem a gente está perdido? Não. Se usar bem, vai se dar bem. Assim como a pobreza também não é certeza de sucesso. Se viver mal pela experiência, também vai se dar mal. São experiências. Mas que sim, para nós que somos ainda muito materializados, nos arrasta para as dificuldades. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios trazem menos atividade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe acelerar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se tomassem propícios. Mas não, verdadeiramente justos e retos só são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. De novo, o que está dizendo aqui? Se aquilo que eu ofereço para os deuses for mais valia do que os meus atos, os meus pensamentos, qualquer malfeitor poderia se dar bem. Ele vai lá, dá uma grande oferenda, e os deuses então ficariam gratos, mesmo ele sendo uma má pessoa. E ele aqui diz o contrário. Olha, melhor então que nós possamos oferecer as nossas virtudes morais.
e que essas virtudes morais sejam então mais valiosas do que qualquer oferenda que eu venha dar. Então, de novo, princípios que estão também na doutrina espírita. Cuidado com o horário ali, eu acho que já estamos estourando, mas ainda tem muita coisa aqui, porque esse capítulo é muito grande. Não sei se a gente vai conseguir chegar ao final. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Então, realmente, está falando aqui desse amor que um dia nós viveremos. Não é o amor que a gente acha que sabe que vive. É o amor que Jesus nos exemplificou. É o amor que Deus realmente tem por toda a sua criação. E é esse sentimento maior que mantém tudo que é criação de Deus em harmonia. Até nós vamos viver essa harmonia um dia. Porque, como disse Jesus, quando nós alcançamos, essa plenitude, nós e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Não é a mesma pessoa, somos um. Por quê? Porque sentimos igual, porque entendemos a lei, cumprimos a lei de forma integral. Então, quando alcançarmos esse ponto, nós estaremos sim em plenitude. Nunca seremos Deus, jamais, nunca seremos. Deus é um só, é eterno. Todos nós somos infinitos, porque Deus não teve início nem tem fim. Nós tivemos um início, não vamos ter fim. Então a situação é completamente diferente. Mas quanto mais nós nos aproximarmos e entendermos Deus, nós estaremos sim nos aproximando desse sentimento de plenitude, que é o que nós desejamos, viver um dia. E que todos nós somos responsáveis diretos para a transformação dessa sociedade, transformação do planeta, impulsioná-lo para a regeneração. Tudo isso vem do nosso trabalho, de cada um de nós. Não se engane, Deus não vai fazer por nós, mas nos dá todos os meios para que a gente possa cumprir e sermos vitoriosos, e tenhamos alguma coisa a oferecer do nosso próprio trabalho. Então, gente, vamos parar aqui por causa do horário. Ainda tem mais alguns itens, esse capítulo realmente é muito longo, apenas para uma hora de reunião, 40 minutos. Mas eu convido a todos que chegue lá no Evangelho e faça a leitura de todo o capítulo. Lá, inclusive, tem notinhas que eu não trouxe para cá, senão não chegaria nem na pergunta 10, que faz a comparação entre as falas e o posicionamento de Kardec. É muito rico esse capítulo, então vale a pena, depois os irmãos chegarem em casa, que é o ideal, que a gente estude em casa, não se limite apenas ao horário das reuniões, e assim a gente enriqueça mais conhecimento, porque é o conhecimento que vai nos permitir mudar quem somos. Então, muito obrigado, e Jesus nos abençoe. Obrigada, Mauro. Então, gente, vamos lá agora para a nossa agenda, para nossas atividades. Lembrando que toda terça-feira temos a palestra pública às 2h30 da tarde e às 19h30 também, às 7h30 da noite. Nas quintas-feiras temos um grupo de estudos que estão estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos um grupo de estudo também no sábado, começa às 11h30, logo após a evangelização infantil. Sábado já tem um pouco mais de atividades, A atividade de sábado começa às 9h com a evangelização infantil e o grupo família. Quando termina a evangelização, e a gente começa o grupo de estudos do Livro dos Espíritos. Estamos na introdução ainda, como o Paulo falou, é sempre muito rico, é sempre muito importante, que a gente sempre, toda semana está aqui, a gente está no início, a gente está na introdução, mas é porque a gente está aí com calma, tentando ver item por item,
para que a gente possa cada vez mais alcançar a compreensão. Então está sendo muito produtivo esse estudo de sábado também, do Livro dos Espíritos, e após o estudo, ao meio-dia, começa o grupo de mocidade. Temos também algumas campanhas, né? Fazemos a campanha do quilo, quem quiser, quem puder trazer um quilo de alimento não perecível e deixar ali na entrada, tem um cestinho ali com a plaquinha. Estamos entrando no período de frio. Quem quiser também contribuir com o agasalho, né? A gente tem alguns irmãos que fazem esse trabalho de ir na rua, levar geralmente meia, casaco, cobertores, o que der para trazer, o que puderem. E é isso. Esqueceu? Aí no mês de julho, no mês 7, aguardem aí mais detalhes, vamos ter o nosso primeiro almoço beneficente do ano. Tá? Mas aí a gente vai ao longo aí do mês de junho dando as informações. Tá bom? Agora eu vou fazer a prece final. Logo após a prece tem o passe. Tá? Quem não se sentir confortável, não quiser receber o passe, só informar o trabalhador. E após o passe, nosso alimento edificado ali de sempre, quem recebeu as boas energias, boas vibrações durante esse estudo aí. Quem quiser também, na hora de sair, só pegar ali. Então vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento ao nosso Pai por esta noite de um pouco mais de conhecimento, dessa luz que a doutrina espírita nos dá, para que nós possamos a cada dia mais nos aprofundar na vida futura, que é a nossa verdadeira vida. E que nós possamos, no nosso dia a dia, assim, fazermos melhores escolhas, que nós nos afastemos daquilo que não nos permite crescer, que nós consigamos seguir adiante, sabendo que vamos ser vitoriosos, que nós possamos persistir sempre no bem e que essa luz nos acompanhe por onde nós formos, aos nossos lares, trabalhos, às escolas, que nós possamos ser esses pontinhos de luzes para cada vez mais melhorarmos a nossa sociedade, o nosso planeta. E assim, pedimos permissão para encerrar o trabalho desta noite de estudos, iniciarmos o